Fala galera, boa noite, estou de volta aí com mais um vídeo para o canal do Senhor Gasparini. Hoje vamos fazer aqui o pós-jogo da sexta rodada do Brasileirão e também o pré-jogo aí da sétima rodada que vem aí nesse meio de semana. Bom, antes de iniciar, queria pedir a todos vocês que compartilhem meus vídeos aí no Facebook, no Instagram, ajudem aí na divulgação. Comentem, dê seu like e principalmente não deixem de se inscrever, valeu? Vão me ajudar muito. Tamo junto. Vamos começar aqui falando do Botafogo Internacional. O Botafogo jogando dentro de casa, amargou uma derrota aí de 2-0 aí perante o Internacional. Gols de Thiago Galhardo aos 4 minutos aí do primeiro tempo e Bosquilha fez um aos 27, fazendo aí 2-0 para o Inter, tudo no primeiro tempo mesmo. O Botafogo chegou a fazer dois gols que foram anulados aí pelo VAR. Um pelo Babi, foi aos 42, né, do primeiro tempo. O lance irregular foi no início, né, na origem aí, o impedimento do Juan. E já aos 15 minutos do segundo tempo, Bruno Nazário aí também chegou a marcar, mas o VAR novamente anulou, pois pegou uma falta aí fora do lance do Matheus Babi, num jogador do Internacional. E ficou nisso mesmo, 2-0 para o Inter. O Gatito saiu muito nervoso aí, chutou a cabine do VAR e o Botafogo amargou essa derrota aí dentro de casa. E já começa a ficar perto lá da zona de rebaixamento. Bom, agora vamos falar do clássico Fluminense e Vasco. Esse jogo aconteceu no sábado às 19 horas. O Fluminense começou avassalador, né? Iniciou o jogo em menos de 3 minutos, né? Aos 2 minutos chegou o gol, com um golaço de Dodge aí, uma jogada aí pela esquerda, Marcos Paulo fez uma grande jogada, a bola depois sobrou para Egídio, que só rolou para o Dodge chegar chutando, e a bola bateu na trave antes de entrar aí a balançar as redes do Fernando Miguel. 1-0 Fluminense, teve mais chances aí no primeiro tempo mesmo, com o Yuri aí, aparecendo sozinho dentro da área. Evanilson também perdeu mais um gol de frente para o gol, que ele não estava acostumado a perder, já tem umas 3 partidas que ele vem perdendo assim gols, muitos gols, e a torcida já começa a pegar no pé. E o primeiro tempo foi assim, né? O Fluminense avassalador até os 30 minutos, depois deu uma administrada. No segundo tempo, o Vasco já foi para cima, né? Teve que correr atrás e o Odair Helmas mexeu, fez algumas mudanças, colocou Ganso, colocou Fred. O Nenê não estava tão inspirado nesse jogo, né? Mas aí nos primeiros momentos aí de Fred no jogo, o Wellington Silva, que entrou no lugar do Marcos Paulo, puxou um contra-ataque, rolou para o Ganso deu um toque aí para o Fred dominou, chegou para frente e já meteu o chutaço aí, que meio que surpreendeu o Fernando Miguel, mas eu acho que ele falhou, a bola bateu assim, escapuliu assim das mãos dele e foi balançou a rede aí depois de bastante tempo aí de sem gols, num jejum que estava demorando a balançar as redes. Fred conseguiu marcar, fazendo aí 2-0 pro Fluminense. Bom, o Vasco foi para cima, buscou aí o placar. Vamos ressaltar aqui, Thales Magno jogou muito essa partida, vinha devendo aí a torcida vascaína um bom desempenho e nesse clássico ele jogou super bem e foi coroado aí com um gol no finalzinho, num chute aí de Bruno César. O goleiro do Fluminense rebateu no pé do Thales Magno e ele descontou aí para o Vasco já aos 42 do segundo tempo. Mas que pena que nos acréscimos aí aos 47, ele já cansado de marcação forte em cima dele, o Igor Julião deu uma entrada assim por trás, que ele se revoltou, né? Na hora ali não pensou, reagiu e pegou o Igor Julião de costas, dando um empurrão nele assim, e o juiz expulsou o Thales Magno.
saiu até chorando. O Igor Julião recebeu o amarelo por essa falta, mas o Thales Magno saiu na pior, com um cartão vermelho, né? Bom, mas foi um grande jogo dele, então merece ser elogiado. Infelizmente perdeu a cabeça no final, mas acontece, jogador novo, acontece com jogador experiente também, então é a vida, é o futebol. O futebol é assim mesmo, às vezes castiga. Bom, então foi 2-1 aí o Fluminense, é um grande momento que o Fluminense vem vivendo, né? Já com essa vitória chegou aí o G4, né? Eu sei que é início de campeonato ainda, mas tem obtido boas vitórias, né? Contra o Inter, o Atlético Paranaense e agora no clássico contra o Vasco. E vamos falar agora de Santos e Flamengo. Esse jogo já foi no domingo, né? Ontem. E igual ao jogo aí do Botafogo, teve VAR. Teve VAR novamente. E minha indagação aqui não é se tá certo ou errado esses gols anulados do Santos. Eu acho que foi justo. Os dois estavam impedidos mesmo, tinham que ser anulados. O VAR tá aí para isso, para corrigir os erros, né, dentro de campo aí do árbitro e os bandeirinhas, né, coisas que eles não vê, o VAR vai enxergar. Só que a minha reclamação é essa demora, 10, 12 minutos para resolver o que fazer, tipo, dá uma esfriada no jogo, isso quebra o jogo. Lá na Europa é 1 minuto, coisa de 1 minuto tá resolvido. Aqui no Brasil ainda essa lenga-lenga, esse negócio de ficar conversando o árbitro de dentro de campo com um árbitro de vídeo e não resolve nada, só demora e quando resolve, outra coisa que eu tenho a reclamar é que o árbitro dentro de campo não deixa explícito o que aconteceu. Se for impedimento, tem que chegar dentro de campo e mostrar, ó, marquei impedimento, faz aquele gesto aí, né? Mostra para os telespectadores que estão de casa assistindo saber o que aconteceu de fato. Então, minhas duas reclamações sobre o VAR é essa demora. Pô, tem tudo ali, as câmeras, dá para ver um negócio mais rápido, agilizar e o juiz depois dentro de campo se expressar corretamente, mostrar o porquê foi anulado, entendeu? Falta isso aí dos árbitros aí, tanto dentro de campo e do VAR aí, né? E assim, o Flamengo não tem nada a ver com isso, encontrou um gol aí nos acréscimos do primeiro tempo com o Gabigol, uma linda jogada aí, o Flamengo tentando voltar a ser aquele Flamengo de triangulações ali, né? Aquelas jogadas, tabelas, jogo envolvente, jogo rápido, tá voltando aí aos poucos. E essas paradas do VAR foram 17 minutos de acréscimo só no primeiro tempo. E o Gabigol aproveitou aí nesses acréscimos para marcar o gol do Flamengo. E voltando aqui, foram bem anulados os gols do Santos. E teve um gol que o Flamengo reclamou aí, que eu também concordo. Jogadores do Santos se bateram, o juiz viu uma falta do Bruno Henrique, que para mim o Bruno Henrique nem encostou. Os jogadores do Santos se bateu aí, né? Bateu cabeça, né? Literalmente, e a bola sobrou por Arrascaeta e ele fez um golaço. E o juiz tinha paralisado o jogo, falando que foi falta do Bruno Henrique. Outro lance, agora a favor do Santos, que eu fiquei meio na dúvida, foi um lance que também deram impedimento no Marinho, mas para mim o Marinho nesse lance não estava impedido e houve uma falta. Se foi fora da área ou não, aí eu já não sei. Só que parece que foi fora da área, por isso que o VAR não se intrometeu, né, digamos assim, né? O VAR só se intromete quando é dentro da área. Como o bandeirinha deu impedimento, então ficou por isso mesmo. O VAR não acionou o árbitro dentro de campo e ficou nisso. 1-0 pro Flamengo. Foi esse pós-jogo aí da sexta rodada, né? Vitória do Flamengo e do Fluminense, o Vasco e o Botafogo ficaram sem pontuar nesta rodada. Bom, agora vamos a algumas notícias aí de última hora aí, fresquinhas. O Danilo Barcelos fechou com o Fluminense. Vem aí para fazer sombra ao Egídio e também com o Ourinho aí, né? Brigar por
posição na lateral esquerda, onde vem sendo muito criticado o Egídio, né, que é o atual titular, e começa a esquentar ali para ele, né? Agora, mesmo sendo aquele grande lateral esquerdo que está chegando, Danilo Barcelos, apesar de eu achar ele um bom batedor de falta, bom para cobrar escanteio, pênaltis, ele é um bom jogador de bola parada e sabe bater bem na bola. Assim, não é um grande lateral, mas tem suas qualidades e também tem seus defeitos. Então, assim, chega para somar, né, para deixar o elenco do Fluminense mais forte. E pode ser que até o Egídio volte a jogar, volta a querer mostrar alguma coisa, porque realmente ele está errando muito. Nesse último jogo ele já deu um passe para gol, mas continua errando, continua pecando muito na parte defensiva. Mas com concorrente aí direto aí, né? Mais um, né? Já tem o Ourinho, mas que também não é grandes coisas. Agora chega mais um mais forte aí para brigar. Aí é bom ter essa competitividade aí dentro da equipe, né? O jogador pode voltar a se destacar. Tava tranquilo, a posição é minha, eu sou titular, acabou. Mas chegando um cara ali para brigar, ele vai querer mostrar serviço, vai querer mostrar trabalho. Então, uma boa aí pro Fluminense, uma boa do Mário Bittencourt. O Danilo Barcelos vinha até jogando bem no Botafogo nessas últimas partidas, mas ele se tornou a terceira opção, né? Desde que o Vitor Luiz voltou e tem o Guilherme Santos. Ele não gostou, então ele melhor decidiu que era melhor rescindir com o Botafogo, né? Rescindiu até de forma amigável, aí tudo certo, e se acertou com o rival, o Fluminense. Outros jogadores aí de saída também do Glorioso é o Cícero e o Juan Renato. Foram liberados também, o Cícero é um dos jogadores com salário mais alto, não vinha bem. O Juan Renato foi uma contratação também que não deu certo, então o Botafogo resolveu dispensá-lo, os dois também. E agora vamos fazer o pré-jogo aí da 7ª rodada, né, que começa quarta-feira. A maioria dos jogos acontece na quarta mesmo. Só apenas 2 jogos na quinta-feira, que é os campeões, né, estaduais aí desse último final de semana, o Grêmio que encara o Sport. E o Atlético Mineiro também joga na quinta-feira aí, né? Seu jogo aí da 6ª rodada do Brasileirão. Mas vamos focar aqui nos times carioca. O Fluminense encara o Atlético Goianiense, que é lanterna aí, né? Às 19h15. Mas é um jogo difícil pro Fluminense, porque eles vão vir para cima, eles vão dar a vida, eles vão lembrar que ganhou do Flamengo, ganhou bem, e vão pensar que também tem condição de ganhar o Fluminense aí no Maracanã. É um jogo difícil pro Fluminense, tem que entrar ligado. Botafogo pega o Curitiba que vem aí tentando se encontrar, né? Depois da saída aí do Barroca, né? Então, também um jogo difícil, o Botafogo vem de derrotas, também está tentando se reencontrar de novo, o Botafogo de Paulo Autuori. Encarei esse Curitiba, né? Que no momento é o 14º. O jogo acontece às 8h30. O Fluminense 7h15, Botafogo 8h30. O Flamengo também joga 8h30 contra o Bahia, lá na casa do Bahia. Então, o Flamengo aí se reencontrando no campeonato, subindo de pouquinho em pouquinho. Domenech já teve uma semana aí livre para treinar, que foi essa última semana, e obteve sucesso, né, a vitória em cima do Santos aí de 1-0, e agora vai tentar essa outra vitória aí seguida aí em cima do Bahia, lá na Bahia. E o Santos, ou melhor, o Vasco já tem um desafio aí mais difícil, né? A pedreira vai pegar o Santos, que perdeu para o Flamengo, e vai querer uma vitória a todo custo contra o Vascão aí. Também quarta-feira às 9h30 da noite, o jogo aí mais tarde, né? O Santos vai dar muito trabalho para o Vasco. Mas o Vasco provavelmente terá a volta do Andrei aí, né? E vai querer voltar a ganhar, né? O Vasco está muito bem até então aqui no campeonato. Então vai querer dar trabalho para o Santos. Vai ser um grande jogo aí, um jogo bonito de se ver. Acredito que vai ter muitos gols nessa partida.
Bom, agora vamos para as dicas aí de Cartola, né, do Cartola FC. Para técnico é Renato Gaúcho, vai com moral aí após o título aí de mais um campeonato estadual, né, aí pelo Grêmio. Goleiro, o Gatito, caso não for suspenso aí pelo chute que ele deu na cabine aí do VAR. Mas é um dos grandes goleiros do Brasil, se não o melhor, sempre pontuando bem no Cartola. Só que nessa partida aí ficou difícil, né? Tomou 2 gols do Inter, mas o Gatito é um grande goleiro. E outro aqui é o Santos do Atlético Paranaense, outra opção aí para vocês colocarem no gol. Já na zaga eu colocaria o Jeromel, né, do Grêmio, e o Lucas Claro aí do Fluminense, que também vem muito bem o Lucas Claro. Nas laterais, Bruno Cortez do Grêmio e Samuel Xavier aí do Ceará, um clássico aí contra o Fortaleza. No meio Nenê, Alisson e Everton. Alisson e Everton do Grêmio. E na frente, Marinho, que tá voando muito esse ano, teve participações diretas nesses 2 gols anulados do Santos contra o Flamengo. E assim, jogadaça ele fez no primeiro gol. Infelizmente para ele e para o Santos, estava impedido, né? A sequência da jogada aí, o Raniel ficou impedido, mas para mim é um dos destaques aí do Campeonato Brasileiro, já nesse início. Vem jogando muito o Marinho. Então ele é sempre uma boa pedida para o Cartola. E o outro é o Gabigol, né, que voltou a balançar as redes. E é aquilo, né, a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Então pode ser que tenha novamente aí, quarta-feira contra o Bahia. E o Kleber aí do Ceará que vem bem, tem time grande já de olho nele. Então essas aí minhas dicas aí no 4-3-3 no Cartola. Agora vamos aqui para a classificação de momento, né, até aqui. O Internacional disparado aí na liderança com 15 pontos. O São Paulo teve uma subida também, teve um jogo antecipado no meio de semana contra o Atlético Paranaense e ganhou mais uma agora esse final de semana, o clássico contra o Corinthians, então tá com muita moral o São Paulo. Tá em segundo aí com 13 pontos. O Vasco foi para terceiro, né? Desceu mais uma posição aí, né? Caiu aí pro São Paulo. E o Fluminense encostou ali, né, na cola do Vasco ali também com 10 pontos. O Flamengo se encontra no meio da tabela, em nono colocado, com 8 pontos. E o Botafogo, no momento, é o que está mais próximo aí da zona de rebaixamento dos 4 times carioca. Então é isso, galera. Mais uma rodada aí muito bacana. Jogos aí importantes para todos os times carioca. O Fluminense e o Vasco tentando se manter aí na parte de cima da tabela. O Flamengo voltando a querer ser Flamengo, tá subindo devagarzinho, mas daqui a pouco já tá lá no topo. E o Vasco, como eu já falei, né, vai querer se manter lá em cima, né? O Botafogo que eu ia falar. O Botafogo que tá com a vida mais difícil. Esse processo aí de virar o Botafogo SA ou não, jogadores saindo, né, como eu falei, saiu o Cícero, o Juan Renato e perdeu o Danilo Barcelos pro rival aí, Fluminense. Então o Botafogo no momento está numa situação bem mais delicada que os demais carioca, próximo da zona de rebaixamento, então precisa de uma vitória urgente aí amanhã não, depois de amanhã, quarta-feira, contra o Curitiba às 8h30. Então é isso, galera. Façam suas apostas, tenham bons jogos aí. Torcedores do Flusão, do Fogão, do Vascão e do Mengão aí. Que seja uma rodada, dessa vez aí, de vitórias para todos do Rio. E vamos que vamos. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Se ligue aí no meu canal, Senhor.Gasparini. E sigam minha página no Facebook e no Instagram também, valeu? Segue lá, Senhor.Gasparini. Tamo junto, forte abraço, boa noite, valeu!